Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche. Eu sou Rodrigo Boss e hoje meu bate-papo é com a Marina Fraga, ela que é administradora com ênfase em empreendedorismo pela PUC Minas e é atual CEO da Oink Filmes. Marina, seja muito bem-vinda ao podcast Menche. Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Marina, que é uma mulher apaixonada pela família e por negócios, veio bater um papo com a gente aí para falar um pouco sobre carreira, sobre maternidade, sobre negócios, sobre futuro, né? Isso mesmo. São assuntos que enchem o meu coração. Vai ser um prazer bater um papo com você. Que maravilha, vamos lá. E hoje a gravação é diferente, a gente está aqui no Offbox, que é o novo estúdio das gravações do podcast Menche aqui em Recife. Então, se você é empresário e deseja disseminar conteúdo com qualidade e profissionalismo, venha conhecer os estúdios Offbox, fica aqui no coração de Boa Viagem. Tem o endereço e o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, desse áudio. E é sempre bacana a gente poder estar divulgando e disseminando conteúdo importante e relevante. Marina, quero já começar conversando com você a respeito do seu cargo atual, né? Você é atual CEO aí da Oink Filmes, a Oink que tem já algum tempo no mercado, e sobre a sua liderança, né, o famoso 3 palavrinhas alcançou marcos significativos com mais de 13 bilhões, é isso mesmo, né, bilhões de visualizações no YouTube, iniciando até um processo aí de internacionalização, né, com o Three Little Words, né, expandindo a audiência aí para os Estados Unidos. E você é uma forte atuação, uma forte gestora atuante aí muito forte no mercado de videografia. Eu queria entender um pouquinho sobre essa startup, como é que tudo começou para se tornar hoje o que a Oink é. Então, hoje eu estou à frente, né, da Oink Filmes, são mais de 40 pessoas que trabalham diretamente com 3 palavrinhas. Tudo nasceu mesmo em 2013, com a Adila e o Samuel Misaí, que são sócios idealizadores do 3 Palavrinhas, e eles tiveram a ideia de criar uma marca infantil que pudesse trazer a memória afetiva dos pais, né, sobre músicas que trouxessem valores, princípios, que falassem de Deus. E aí eles criaram, né, essa marca, o 3 Palavrinhas, chamaram mais 2 amigos, né, para se tornarem sócios do projeto, e aí nasceu 3 Palavrinhas. Por causa do 3 Palavrinhas, se criou a Oink Filmes. E aí, ao longo desses anos, né, eles foram investindo na marca, e aí a marca foi crescendo, foram mais ou menos 6 anos até a marca criar realmente uma potência, né, de audiência no YouTube, que é a principal plataforma hoje de conteúdo nosso. E aí, a partir de 2018, 2019, a empresa começou a se consolidar, né, de uma forma mais forte por causa dos palavrinhas. E aí a Oink, né, decidiu investir tudo no 3 Palavrinhas. Eu assumi a Oink Filmes em 2021. Eu já trabalhava para 2 sócios em um grupo de empresa deles, cuidando de outras startups, né, de tecnologia, de recuperação de crédito financeiro, enfim, de vários universos, né, que a gente consegue percorrer dentro de uma startup, né? Eles têm uma startup estúdio. E aí, em 2021, né, quase assim, acabando a pandemia, né, eles me convidaram para eu poder assumir a Oink Filmes com o objetivo de expandir as nossas oportunidades de negócio. E aí eu entrei na Oink em 2021. Que massa, e de fato vem expandindo sobre a sua liderança, né, essa gestão. E eu queria entender qual é o principal desafio você, como CEO da Oink Filmes, enfrenta hoje no dia a dia. Olha, o nosso principal desafio, eu acho que é o desafio de todos os estúdios hoje de animação no Brasil, principalmente os que criam conteúdo para criança,
né? Justamente a gente identificar outros modelos de negócio, a gente entender quais são as oportunidades que a gente consegue encaixar, né? E a gente tem muita dificuldade, porque o nosso conteúdo é um conteúdo infantil e um conteúdo que trabalha princípios, valores, onde a gente traz um tema universal, mas que agora já está ficando mais, como que eu falo, mais normal, né? Mas antes a gente sentia bastante preconceito, principalmente da indústria, em relação ao nosso conteúdo ser um conteúdo, né, que fala de Deus, que fala de princípios, de valores. O nosso conteúdo não é um conteúdo nichado, né, para apenas uma religião. O nosso conteúdo é um conteúdo cristão, ou seja, mais de 86% da população brasileira são cristãs, né? A gente tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, né? O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, o primeiro é os Estados Unidos. Então, mostrar isso para o mercado, que é um conteúdo que alcança as crianças e as famílias, é um desafio nosso, né? Porque hoje em dia a gente tem como que eu falo, muitos desafios em termos de indústria, em termos de outras frentes de negócio, sem ser a questão do digital. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser falada, né? O consumo Sim, das crianças de 10 anos atrás, elas é um consumo totalmente diferente. E por causa da escassez da quantidade de conteúdo, as crianças, a audiência, migraram de plataformas, né? E a gente vê isso, né? Cases assim, hoje, igual você falou, né? A gente nem consegue atualizar os nossos números. Hoje nós já estamos com 15 bilhões de views já, olha aí. né? A partir de É. 2020, nós começamos a fechar o ano com 2 bilhões de views. Agora a gente já começa a fechar com 3, com 4 bilhões de views. Então, a audiência mudou. Ela está no digital. Mas as famílias também estão em outras plataformas, são multiplataformas. E o nosso desafio como estúdio é identificar isso e levar conteúdo, levar produtos que refletem o que a nossa marca é para essas famílias, que hoje é praticamente grande parte da população brasileira, né? Então, Perfeito. esse é o nosso desafio. E aí, mantendo esse desafio, Marina, vocês também atuam em outras plataformas, a principal é o YouTube, né? Tem aí, como você falou, já 15 bilhões de views, né? Mas vocês também atuam em outras plataformas que sabe que a criança pode estar para poder atraí-la, fazer tipo um funil para atrair ela para o YouTube. E como é que fica também a questão da disseminação de produtos, né? Para que essa criança possa ter acesso a alguns outros produtos, não sei, através de um e-commerce ou através do próprio canal direto, para que ela possa ter uma relação mais próxima com a marca. Sim, hoje nós estamos no YouTube, nós estamos no Netflix também, estreamos agora em setembro no Ah, que massa, Netflix. parabéns. Obrigada. Estamos em outras plataformas, aplicativos também, né? Aplicativos de TV. O SBT está investindo muito em conteúdo infantil e a gente também está com eles nesse movimento que é voltar para as plataformas, né? Offline, né? Para as TVs, voltar um conteúdo infantil. A gente sabe que a gente tem muita dificuldade por causa da questão da publicidade, né? Da regulamentação, mas é possível ter um conteúdo infantil que consiga trazer também, né, essa questão de publicidade, porque a gente sabe que isso que é no Sim. final que paga a conta, né? Então, o SBT está fazendo um movimento muito legal e a gente está junto com eles também, apoiando, porque assim, muitas crianças estão no digital, mas existem crianças que não têm acesso à internet. Então, a gente precisa alcançar essas crianças também. Então, além das plataformas digitais, nós, como marcas, a gente tem todo um trabalho de comunicação,
nas redes sociais, porque, na verdade, quem nos consome é as famílias, né? É a mãe, é o pai, é o tio, é o avô que coloca o conteúdo para a criança, né? E a gente faz também um entendimento muito do qual que é o consumo das nossas crianças. O nosso conteúdo é de 0 a 6 anos. O consumo dessa faixa etária é muito diferente. Então, por exemplo, uma mãe de bebê vai colocar um conteúdo para bebê. Então, a gente Isso. tem um conteúdo para o bebê que ele fica no Spotify, que é o conteúdo de ruído. A gente tem o conteúdo de primeiros passos, né? Então, a gente lançou agora o nosso canal de Mini Exploradores, que é um conteúdo para as crianças de 2 a 4 anos. E o nosso canal de Kids, que é o conteúdo musical, é um conteúdo que crianças de 4 e 6 anos consomem. E a gente traz isso muito nas nossas redes sociais, comunicando para as famílias. E para alcançar crianças que estão fora do digital, a gente está desenvolvendo projetos, por exemplo, igual eu falei com o SBT, mas a gente também tem Sim. muito projeto social, onde a gente consegue alcançar essas crianças, né? Que são crianças ribeirinhas, comunidade indígena que já consome o nosso conteúdo, né? Então, assim, tem muito trabalho e muitas oportunidades que a gente mapeia e a gente, né, com o que a gente consegue como empresa, a gente começa a desenvolver. Isso é bem interessante e bacana, Marina, porque você acaba saindo do digital para ir para o offline, né? Para chegar de fato na pessoa ali onde mais precisa, né? E é interessante também vocês fazerem essa sequência etária, né? Então, da criança de 0 a 2 anos, de 2 a 4, 4 a 6, o que vai ali precisando de informação necessária. E certamente vocês têm muitos profissionais por trás para fazer estudos sobre isso. E aí eu queria coincidir um pouco na sua vida pessoal, porque você é mãe também, atualmente, né? Você tem, está com 2 anos, né? Seu filho, é isso? É filho? Isso, é um filho, ele fez 2 anos agora. E ele já é Eu falo que consumidor já agora, das três eu falo palavrinhas. que agora eu sou a líder perfeita para a Oink Filmes, porque eu sou mãe, sou mulher, né, empreendedora, né? Perfeito, Então ele isso desde mesmo. pequenininho ele já consome três palavrinhas e muito dos insights também de conteúdo também, né? Eu não, na verdade, a gente tem uma empresa muito bem definida. Certo. A minha atuação ela é muito focada em business, em oportunidades, e a parte de criação fica muito debaixo do Samuel Misaí, que é o artista mesmo, o idealizador, mas eu busco sempre trazer a minha visão de mãe para os Isso é muito conteúdos. importante. Então, tudo que é Isso. lançado eu assisto, né? Eu assisto com o meu filho, eu vejo a reação dele, e eu acho que o mais legal, assim, que eu sinto, ele consome outras coisas, porque é criança. Mas quando a gente vai assistir Três Palavrinhas, é o momento da família. E aí reforça muito Ah, como que a legal. audiência tem nos falado, sabe? Que já Então a tem uma gente memória tira afetiva, muitos né? insights. Isso, a memória afetiva, onde a mãe canta, dança. Então aqui é uma festa, assim. E as experiências também em eventos agora ficou muito melhor, né? Porque antes eu ia só, né, para ver o show, hoje eu levo meu filho. E aí a gente vê a reação dele. Então é muito, muito legal mesmo, é muito gratificante. Isso é muito bom. E das suas conquistas profissionais e pessoais, né? Qual a maior realização que você gosta de compartilhar? Olha, eu falo que a minha maior realização é estar feliz onde eu estou, sabe? Eu Muito acho bom. que em todas as oportunidades que eu tive de trabalho, eu sempre falei que eu permanecia e permaneço onde eu me sinto feliz e realizada, né? Então, ao longo desses 12 anos, eu tive muitas experiências, assim, de construção de time, desenvolvimento de liderança, né? Eu tive uma oportunidade de cuidar de uma startup do grupo. Eu tinha mais de 50 pessoas simultâneas no projeto, então a gente chegou a ter 50 de manhã e 50 à tarde, então era um trabalho muito bacana, onde a gente se descobre como líder, né? E hoje eu falo que a minha grande realização é poder ver o fruto do
trabalho mesmo, né? Olhar para a ONC de 2021, para a ONC que é hoje, isso me motiva a querer mais, né? Então, eu sempre trabalho com planejamento, com estratégia e para onde que Perfeito. eu quero chegar. Então, hoje na ONC a gente já sabe muito bem aonde que a gente quer chegar daqui 10 anos. E isso me faz ficar bem feliz, bem realizada, porque aquece o meu coração, sabe? Eu acho que você trabalhar em uma empresa onde você é desafiada em todos os seus skills, né? De liderança, comunicação, desenvolvimento, negócios, desafios de, de receitas, de despesas, custos, enfim, mas também ser desafiado também no alcance e no impacto do trabalho, que na verdade são famílias, né? Isso me deixa muito realizada. Eu posso te falar também que uma grande realização que a gente fez esse ano foi a criação do nosso instituto. Ah, legal. Eu Fala posso sobre dizer isso. que eu fundei o Instituto do Três Palavrinhas junto com os sócios, que na verdade me incomodava muito, né, até o ano passado, a gente alcançar poucas crianças, né? Ou seja, devolver um pouco do que a gente recebe. E ano passado a gente alcançou mesmo de ação social, enfim, umas 6.000 pessoas. E me incomodava muito, 6.000 pessoas, porque 6.000 pessoas, para mim, são 6.000 crianças, né? Para mim é muito pouco. E eu tenho uma meta, né, que é a nossa meta do Instituto, que é alcançar 1 milhão de crianças no ano. E o nosso instituto é um instituto que se associa em projetos onde a gente trabalha nos principais pilares das famílias e das crianças em vulnerabilidade. E aí agora o nosso sonho se realizou, então a gente criou esse instituto, nasceu agora no início do ano. Estamos desenvolvendo os projetos dos pilares, né, que é saúde, esporte e cultura, inclusão, educação e proteção. E aí a gente tem projetos assim lindos que a gente está encontrando parceiros que têm a mesma visão que a nossa. E eu acredito que a gente está assim no caminho para aumentar a quantidade de crianças que a gente Certamente. alcançará, né? Então, só esse ano, até metade do ano, com a construção do instituto, já foram mais de 12.000 crianças que a gente alcançou. Já conseguiu dobrar Então, já, né? já conseguimos dobrar. Então, eu estou muito feliz, né? Um desafio, né? Uma outra, é um outro universo, mas a gente se organizou, eu trouxe pessoas especializadas no mercado para ajudar a gente nessa construção. Então, estou bem realizada também com esse novo desafio. Isso é muito bom, Marina, porque também quando você fala até do planejamento, voltando um pouco, você entender para onde você está indo, né? Levando a empresa como um todo, e até a missão do CEO seria essa, né? De nortear para onde vamos prosseguir pelos próximos anos. E você já tem um planejamento para os próximos 10 anos, isso dá até uma tranquilidade para quem está no grupo, né? Quem está no time, de saber que metas vão ser alcançadas ao longo desse tempo. Porque às vezes a gente coloca uma meta audaciosa, como a gente traz agora a realidade para o Instituto, você fala, vou atingir 1 milhão de crianças. A gente faz, nossa, 1 milhão é um número muito grande, né? E você diz assim, poxa, mas a gente estava com 6, já estamos com 12, já dobramos. Então vai ser 1 milhão num período de tempo determinado, obviamente, né? Não vai ser de uma hora para outra que isso acontece. E você acaba encontrando nessa jornada os parceiros que vão contribuir para que essa aceleração aconteça, né? Para que a gente possa cada vez mais andar um pouco mais rápido para poder antecipar. Eu acho que o grande lance é a gente poder planejar, obviamente, seja do instituto ou da empresa, os próximos 5, 10 anos, mas trabalhar com muito afinco para que a gente possa antecipar a realização, a conquista, né? A meta que vai ser estabelecida nesse final desses períodos. E isso aí vem o desafio diário do CEO de motivar, engajar, de trazer o time para dentro do jogo, né? Pensando no futuro que foi estabelecido, mas executando o processo que tem que ser feito diariamente. Porque nossa vida é de processos, né? A gente bem sabe disso e essa é a nossa grande dificuldade, né? A repetição,
de coisas que tem que ser feitas, né, da importância das coisas para poder atingir os nossos objetivos lá na frente. E aí, trazendo um pouco sobre isso também, você já antecipou um pouco até do Instituto, mas eu queria entender um pouco mais do futuro também. O que é que você enxerga no futuro aí do audiovisual, né, de estúdios de gravação de filmes, né, em relação à ONC como um todo, nesses projetos aí para os próximos anos? Eu acho que é igual você falou mesmo, sabe? Processos, ferramentas e pessoas, a gente precisa olhar muito para isso, né? Eu vejo que a gente precisa desse norte mesmo, né? E a gente trabalha muito com isso, né? Eu falo que o meu sangue corre vendas. Eu sou uma Legal, pessoa ótimo. de vendas e para mim é impossível a gente ter um comercial sem ter processo, ferramenta e pessoas e sem medir. Então, a gente tem uma equipe aqui de BI, onde a gente olha para números sempre, para todas as nossas oportunidades de negócio, a gente olha para números, a gente olha para o mercado, a gente entende o que o mercado está fazendo, né? E eu penso assim que depois da pandemia, eu acho que mais para agora, uns 2 anos atrás, muitas marcas que tinham parado de produzir conteúdo voltaram a produzir conteúdo, né? E eu vejo que tem uma dificuldade muito de investimento no audiovisual, né? E isso dificulta as produções dos estúdios, né? Então, eu acredito que a gente, pelo menos eu espero, né, que a gente tenha movimentos que olhem para isso, para incentivarem outros estúdios, né? Porque eu acho que precisa de mais marcas, principalmente o Brasil. Acho que a gente ainda importa muito. Se a gente for olhar, né, o top Sim, 100 de marcas hoje no YouTube, a gente hoje tem 3 marcas brasileiras, né? E a gente está entre elas, né? Mas poderia ter muito mais, poderia ser o top 10, né? Se a gente tivesse mais investimento. Então, eu espero que a gente consiga, junto, né, como setor, né, fale sobre isso, olhe para isso. Eu também vejo muito a questão da audiência. A audiência tem migrado muito, então olhar para isso também. Eu acho que estão vindo outras plataformas, como o Fast Channel também, a gente tem olhado muito também para isso, a gente tem olhado muito o que tem acontecido fora do Brasil, né, e as tendências vindo para o Brasil também, né. Acredito que sim, a gente tem muita expectativa de criar conteúdo para o audiovisual, como longa-metragem, curta, a gente já tem alguns projetos. A gente tem investido muito em produção de conteúdo, até mesmo, né, por causa do movimento do Instituto, a gente tem também investido muito em conteúdo para a questão da neurodiversidade, né? Então, a gente lançou esse ano um personagem, o Palu, que é um personagem autista. Lançamos uma música no Dia do Autista, em 2 semanas essa música teve mais de 6 milhões de views, né? Então, a gente tem olhado muito para essa área, onde tem muita oportunidade de criação de conteúdo, tanto para audiovisual, como para educativo e até mesmo de treinamento, né, com o manejo também, né, das famílias atípicas também. Então, a gente tem olhado muito para isso. E, assim, a gente também, em paralelo a tudo isso, a gente também tem falado da expansão, né? Então, a boa. gente já tem 2 anos, não, 3 anos que a gente lançou o nosso canal nos Estados Unidos, né? A gente já tem hoje, a gente já alcança mais de 600 mil espectadores únicos por mês nos Estados Unidos. O nosso desafio nos Estados Unidos é criar um conteúdo também que remeta à memória afetiva dos pais americanos, né? Então, isso também demanda muito investimento em pesquisa, muito Até uma investimento mudança na de cultura, né? cultura. É. Isso não é um conteúdo que a gente pega do Brasil e leva para os Estados Unidos. Isso não dá certo. Então, a gente cria um conteúdo específico para a cultura.
Esse ano nós estamos expandindo também para o espanhol, onde a gente está produzindo 3 palabritas, né? Legal. E nos próximos 5 anos a gente vai ter mais 6 línguas, né? A gente tem hoje um mapa, né, dos países, né, do top 25 dos maiores países cristãos do mundo, e a gente está cercando esse mapa através da linguagem, né? Buscando nativos, estudando culturas. Então, a gente tem investido muito na expansão do Três Palavrinhas. Mas também, esse ano, como estúdio, a gente decidiu investir em outras marcas. Então, nós já temos mais umas 3 marcas que a gente tinha parado a produção, que é o Cross, o Missão Harpa, né? E uma nova marca que eu ainda não posso falar também, que a gente ainda não anunciou para o mercado. E a gente decidiu voltar à produção dessas marcas e acredito que nos próximos meses a gente já E essas novas marcas são para qual cheirinhos. tipo de público? Então, a gente tem... uma marca a gente está olhando para expandir um pouco, para poder pegar um pouco o público do Três Palavrinhas. Certo. Porém, há outras marcas para o mesmo nicho, né? Hoje a gente tem um estudo que hoje o Três Palavrinhas ocupa 2 horas no máximo do dia, 2 horas no mês da vida de uma criança, porque ela consome outros conteúdos, né? Então, a gente, como estúdio, a gente vai produzir mais marcas para que a gente possa Entendi. Aumentar essa participação, né? Criar um universo de conteúdos alinhados com o propósito que é a Wink Filmes. Muito bom. De sua vida pessoal e profissional, o que é que você deseja fazer que ainda não fez? Ai, nossa, da minha vida pessoal... eu me sinto tão realizada. Que bom. Eu me sinto muito realizada. Eu falo que, assim, que a gente não precisa de muito para viver. A gente só precisa estar bem, né, com a gente mesmo e a gente saber que o que a gente está fazendo aqui, né, o meu trabalho, ele, na verdade, é uma missão para mim, né? Perfeito. Então, eu acho que eu sou uma mulher muito realizada, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um marido que me apoia, eu tenho uma família unida, né? Para mim, igual eu te falei, né, no início, família para mim é a base de tudo. Isso. E o meu trabalho reflete isso, né? E para mim isso enche o meu coração, assim. Então eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada, sabe? Amém, que bom. E do lado profissional? Do lado profissional? Olha, eu tô criando, na verdade eu estou construindo uma empresa com sócios para se tornar cristã daqui a 10 anos. Que massa. Com bastante Baita humildade. desafio também, né? Você gosta de desafios de você, né? Isso. Claro. Sou movida por desafio. Na verdade, eu preciso de um combustível todos os dias. Então eu acordo assim, eu até brinco. Vamos trabalhar no meu plano de dominar o mundo. Legal. Ô Marine, como é que é o seu momento assim de reflexão e de conexão com Deus? Você segue algum rito? Tem algum mantra? Como é que você faz no seu dia a dia? Olha, eu sou uma mulher muito de fé, sabe? Eu acho que a fé, ela realmente move montanhas. E eu, assim, eu sou muito positiva. Então, eu acho que, independentemente, né, das crenças e dos ritos, eu acho que se você tem fé e se você é positivo, as coisas vão acontecer, né? E eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? Eu creio que Deus, ele tá com a gente em todos os momentos. Então, Sempre. às vezes, assim, às vezes eu não sei, preciso tomar uma decisão, eu não sei, eu paro, eu respiro, e aí, né, eu faço uma meditação, uma oração interna, né, como as pessoas entendem,
E eu sigo isso e graças a Deus ele me guia todos os momentos da minha vida, né? E eu acho que é isso, assim. Eu não gosto de negativismo. Às vezes até tem pessoas perto de mim que falam, nossa, você é muito positiva. Eu falo, gente, eu tenho 2 caminhos, o negativo e o positivo. Eu sempre vou pro positivo. Faça as Então, escolhas, né? a minha escolha sempre é essa, sabe? Então, eu acho que todos os dias levantar e agradecer, né, para as coisas básicas, né? Às vezes pela voz, né? Pelo falar, pelo andar, assim. Então, eu sou muito uma pessoa de fé mesmo. Que bom, parabéns. Isso vem se refletindo naturalmente na sua vida pessoal e principalmente na vida profissional também, né? Atingindo aí grandes marcos e tendo aí um grande planejamento, que certamente vai ser muito bem executado pela sua fé, pelo seu empenho e pelo seu profissionalismo, que é muito enriquecedor. Bom, eu estou chegando à nossa parte final. Queria passar aqui mais alguns minutos conversando, trocando ideia, escutando um pouco mais de você, seria maravilhoso. Quem sabe a gente tem aí uma próxima oportunidade, né, de bater um novo papo aí quando tiver essas 3 marcas já divulgadas no mercado, para falar um pouco sobre elas, né, e dar essa continuidade. Acho que vale a pena. Mas para a gente poder finalizar nosso bate-papo aqui no podcast, eu queria saber de você a nossa dica de cultura. Eu queria que você nos desse aí uma dica de livro e uma dica de filme ou série, né, que você assistiu, que você viu, um livro que você leu, enfim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ter a sua dica de cultura. Olha, é um desafio, né? Porque a gente tem um mundo de oportunidades, mas assim, eu vou falar de um livro que me inspirou muito, que é o Criatividade S.A., Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração, que conta a trajetória da Pixel. Então, esse livro, para mim, eu ganhei esse livro quando eu entrei na Oink Filmes, em 2021, e eu sempre revisito ele todos os anos, sabe? Para a gente poder dar aquela, Isso é bom. sabe, aquela inspirada. Aquela inspiração, né? Porque cada ano é um ano. Vem até né? como um benchmark, né? O livro para vocês, Isso. né? Eu até falo que o nosso 3 palavrinhas é como se fosse o Toy Story. né? E está se tornando, né? Porque esse ano agora já está criando outras marcas. Na verdade, a Oink nasceu por causa do 3 palavrinhas, né? Então, eu até brinco para poder nisso. expandir. E filmes ou séries? Séries. Eu vou falar de uma série que eu assisti antes de 3 ser mãe, palavrinhas. né, gente? Porque agora eu só assisto 3 palavrinhas, mas antes de ser mãe eu assisti uma série com meu marido que eu fiquei, assim, encantada. Eu sempre lembro dessa série, que é o Madame C.J. Walker. Não sei se você já ouviu, se você já viu. Madame C.J. Walker, acho que é na Apple Walker. TV, né? Tinha no Netflix, não sei se saiu. Certo. Mas fala sobre o império do ramo de produto de beleza de uma mulher que saiu da pobreza. Saiu da pobreza. Perfeito. Ela enfrentou vários preconceitos, enfrentou o machismo, enfrentou traição, enfrentou, assim, muitas coisas. E eu olhando para essa história, eu me inspirei porque ela se remete a uma mulher forte, né? Que tem uma força, assim, primeiro para criar tudo isso que ela viveu no início do século passado, né? Do século Quer dizer, passado. se hoje a gente ainda tem o machismo estrutural na sociedade, imagine naquela época, né? E enfrentar tudo assim, isso. Às vezes eu vejo algumas mulheres, assim, né? Me inspirem muitas mulheres hoje que estão no poder, assim, em uma autorresponsabilidade, né? Eu olho e eu me inspiro, porque só a gente que é mulher que sabe o desafio, né? Às vezes, assim, a gente trabalhando, viajando, ficando longe da família, visitando clientes e parceiros homens, e a gente ouve, assim, cada coisa que a gente olha e fala, gente, será que essa pessoa está se ouvindo? Falando isso comigo? Uma mãe, uma mulher
que está fora de casa 2 semanas, né? A gente viaja muito, eu amo viajar, né? Eu tenho hoje uma rede de apoio maravilhosa, eu sou uma pessoa Que bom. muito abençoada, né? Meu marido também viaja, mas muitas das vezes a gente concilia, né, as viagens. E tem vezes que eu passo 2 semanas, 15 dias, 2 dias, às vezes é bate e volta, né? Por exemplo, mês que vem agora a gente está indo para a Europa, eu vou ficar 23 dias fora de casa. Então, quando eu Caramba. vejo uma mulher, né, assim, nessa posição, eu me inspiro muito, porque só a gente sabe o que a gente passa para estar aqui, né? São Perfeito. muitos Isso. desafios, eu sei que os homens também têm, mas a sociedade é muito diferente para a mulher, principalmente mulher, às vezes, mulher de negócios, né? Melhoramos, evoluímos, mas estamos ainda muito distante. A gente tem muita ciência disso. E a gente também se inspira muito, sabe, Marina? Em muitas mulheres. E a Mensch, ela é um conteúdo focado para o homem. A gente fala que é o melhor da vida para o homem atual. E no nosso pensamento, esse homem atual é um homem que está conectado com essa evolução, essa melhoria que a gente está buscando em equidade e principalmente também em se inspirar cada vez mais em outras profissionais, em outras mulheres, e não só nas profissionais, mas também em outras pessoas, né, em outros seres humanos. A gente já está há 13 anos no mercado, sempre trazendo esse conteúdo para o público masculino, entendendo que o feminino tem sua participação, claro, também. A gente não é aqui clube do bolinha, mas como já tem muitos conteúdos focados na mulher e para a mulher, a gente decidiu já há 13 anos vir com um foco para o homem, falar de moda, gastronomia, de viagens, de negócios, né, para o homem. E é engraçado que nos números que a gente acompanha, né, no nosso site, por exemplo, 50% ou quase isso, 45% do nosso público é um público feminino. Eu brinco dizendo que a mulher, de fato, é curiosa, né? Ela vai sempre observar ali, porque quando eu falo de beleza, de saúde, de moda, eu falo só sobre homens. Quando eu falo de restaurante, de viagens, negócios, amplia para todos os gêneros, né? Amplia para os 2 gêneros. Mas entenda que a gente quer disseminar cada vez mais também essas pessoas que nos inspiram. E você, por estar aqui no podcast Mensch, é uma pessoa que nos inspira. É uma mulher, é uma mãe, é uma esposa, é uma grande profissional de uma empresa que está crescendo grandemente dentro do seu mercado, do seu nicho, e que vai se expandir cada vez mais, e a gente precisa dessas informações para ser divulgadas. Não é só importando quem é a pessoa, se é o CEO ou a CEO. A gente vê ali o ser humano, né, a pessoa que chegou lá, o Mensch, né, na tradução livre da palavra judaica alemã, significa o cara que chegou lá, né, o homem sangue bom, o cara que chegou lá. Mas também tem outros dialetos que falam que Mensch é o ser humano, né, a pessoa que chega lá. Então, entenda que você também é uma mulher Mensch por estar aqui no podcast Mensch, e estamos muito orgulhosos de ter batido esse papo com você, entender um pouquinho da sua dinâmica e do futuro aí da ONC Filmes. Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada com o convite. É um prazer estar aqui. É muito bom a gente contar a nossa história, mas também é muito bom a gente participar de projetos igual o seu, né? Perfeito. Então, muito feliz, muito obrigada. Que bom. Para a gente concluir, então, doutora Marina Fraga, eu queria uma frase, uma citação, um pensamento, algo que te inspira e que certamente vai inspirar quem nos assiste e nos ouve. Olha, eu vou falar uma frase que, para mim, é a frase que me motivou quando eu tive um desafio muito, muito, muito profissional mesmo, de desenvolvimento de um projeto que não tinha nada, eu tive que criar do zero, e eu usei essa frase, e essa frase é a minha frase que eu sigo, que quem faz as oportunidades são as pessoas. Muitas Massa. das vezes a gente fica esperando as coisas acontecer, mas na verdade depende muito mais da gente do que dos outros. Então essa é a minha frase, sabe? As oportunidades dependem justamente só de você, né? E quem faz ela é você, né? Então quem faz as oportunidades são as pessoas. Muitas das vezes a gente tem desafio, a gente tem oportunidades, que às vezes a gente nem sabe muito bem o que é, mas se chega uma pessoa e com uma outra visão e acredita junto com você, cria-se oportunidades juntas, sabe? Então, essa é a minha frase.
Maravilha, muito boa, parabéns, viu? Para quem quiser seguir você nas redes sociais, acompanhar um pouco do seu trabalho e também conhecer um pouco mais da ONC Filmes, quais são os arrobas ou os sites disponíveis? Olha, nós estamos no Instagram, @ONCFilmes. Também estou no Instagram também, Marina L. Fraga. Estou no LinkedIn. E sigam o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram do YouTube do 3 Palavrinhas. 3, número, palavrinhas. E acompanhe lá um pouco do nosso conteúdo, que a gente constrói com muito amor e muito carinho todos os dias para as famílias do Brasil e do mundo. Olha aí, muito bom. Vai estar na descrição desse vídeo, pessoal, o link direto para você acompanhar o canal do YouTube do 3 Palavrinhas e conhecer um pouquinho mais do trabalho que aqui foi divulgado. Quem quiser seguir as redes sociais, como a Marina já falou, né, tá o arroba dela também aqui na descrição desse vídeo. E vocês já sabem o nosso arroba lá no Instagram. Procura lá pro Heavy de Revista Mensch. Temos sempre conteúdo muito moderno, atual, para o homem, para a pessoa da atualidade, que busca esse crescimento, esse desenvolvimento, essa nova capacitação. A gente é uma empresa que gera conteúdo e busca conexões de forma genuína. Marina Fraga, obrigado mais uma vez. Tá? A Marina ela é administradora com ênfase em empreendedorismo pela PUC Minas, atual CEO da ONC Filmes, uma mulher que é mãe, esposa, empresária, dona de si, dos seus negócios e que está expandindo aí a ONC Filmes para o mundo, levando principalmente a 3 Palavrinhas como uma forma de educação e disseminação do bem todas as famílias. Isso mesmo. Obrigado, Obrigado gente. mais uma vez, fica com Deus, saúde e sucesso, viu? Você ouviu mais um podcast Mensch. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.